Abra sua Bíblia em Efésios capítulo 6, verso 10 a 20, que nós já lemos neste culto, e fique com ela aberta consigo para acompanhar este texto, enquanto o pastor hoje, nesta pregação na carta aos Efésios, de número 16, comecei no dia 11 de fevereiro, pela manhã, e agora estamos na mensagem de número 16, na carta aos Efésios. O pastor vai pregar sobre a batalha espiritual e a armadura de Deus. Eu não quero gastar mais do que a próxima meia hora nesses dois assuntos, embora sejam assuntos de grande importância e de grande confusão no mundo evangélico no qual nós vivemos. Então nós já vamos direto aos assuntos. Eu quero falar primeiro aos irmãos sobre a batalha espiritual, e que nós tenhamos uma noção correta do que é batalha espiritual, porque quando nós ligamos a nossa televisão e assistimos o programa evangélico, nós vemos o pastor fazer uma oração em que ele ora primeiro a Deus, depois na mesma oração ele começa a falar com os demônios que saiam e que deixem os lugares onde estão, que podem ser pessoas, como blusas, como garrafas e porta-retratos. Depois ele ora aos anjos, dizendo que os anjos obedeçam aos seus comandos, porque foram, ele afirma, colocados por Deus debaixo do seu ministério. Então, numa só oração, ele ora a Deus, aos anjos e aos demônios. Entretanto, a Escritura Sagrada nos manda orar somente a Deus. Há ainda um equívoco muito grande de pessoas que têm paranoia do diabo. Eu conheci um seminarista que nunca orava em voz alta, porque ele dizia que Satanás iria ouvir as orações dele e fazer com que as orações dele não chegassem a Deus, e trabalhar pelo contrário daquilo que ele pedia ao Senhor. Conheci também, aliás, vivi, né, mãe, uma fase em que os evangélicos destruíam tudo que era da Disney, da Pacalolo e de outras marcas que tinham a ver com Mickey Mouse. Eles estão rindo, mas eu chorei. E nós vemos, de fato, uma ênfase, uma dedicação de energia e de tempo voltada para o diabo, que não condiz com o ministério de Jesus, que não condiz com as cartas do Novo Testamento, pois que em nenhum lugar o apóstolo Paulo deu tanta ênfase ao diabo quanto se dá ênfase nas igrejas e na mente das pessoas do tempo de hoje, e que desgasta, corrói, contradiz a pregação genuína do Evangelho. Mas o texto que nós estamos lendo é o texto que nos apresenta a verdadeira esfera em que esta batalha espiritual, para usar esta expressão, é real e acontece. Esta carta foi escrita aos Efésios, e os Efésios sabiam muito bem o que era a batalha da qual Paulo estava falando. E você pode ler hoje, depois mais tarde, o capítulo 19 dos Atos, em que Paulo entra na cidade de Éfeso, acompanhado por uma grande demonstração da graça de Deus, números impressionantes de pessoas ouvindo o Evangelho e se convertendo todos os dias, com grandes, expressivos sinais da sua conversão. Os efésios que praticavam feitiçaria em praça pública queimaram os seus livros de feitiço numa fogueira que hoje seria avaliada em mais ou menos 500 mil reais. Eles não pensaram em vender para os outros. Eles destruíram por completo aquilo que era emblemático da sua vida sem conhecer o Salvador, o Senhor Jesus Cristo. Eles sabiam, estava vivo na memória de cada um deles aquele tempo da entrada do Evangelho naquela cidade, mas também estava vivo a oposição que se levantou. Primeiro, algumas pessoas começaram a ir de porta em porta, de casa em casa, difamando o apóstolo Paulo e difamando o Evangelho, e esta obra é obra do diabo, ir de porta em porta, ir um por um, com intento maldoso, pondo tropeço diante dos cegos, difamando aqueles cuja vida é um testemunho de serviço ao Senhor, avalizada, isto é, garantida, confirmada pela palavra de Deus.
Satanás é que faz isso para suscitar confusão, para diminuir os homens de Deus, os genuínos homens de Deus, aos olhos do povo de Deus. Em palavras do português de hoje, fofoca maldosa, instrumento poderoso de Satanás. A batalha espiritual acontece, eu quero resumir este pensamento, em que Satanás trabalha fortemente, estrategicamente, para impedir o avanço das igrejas do Senhor. Este é o alvo da batalha espiritual. Uma igreja onde a palavra de Deus é pregada é o alvo da contradição e da resistência do inimigo das almas, do inimigo da fé. Depois que foram um por um fazendo todo tipo de maldade e de malícia contra um homem de Deus tão consagrado quanto o apóstolo Paulo, num segundo momento Satanás muda a sua estratégia e movimenta toda a população da cidade reunida num estádio. Você vai ler o Atos 19 e você vai ver isso com clareza. 25 mil pessoas gritando por causa das idolatrias que havia naquela cidade, a tal ponto que Paulo teve que ir embora de Éfeso. Esta, meus irmãos, esta é a obra do diabo. Impedir a obra de Deus, impedir a pregação da palavra de Deus, suscitar todo tipo de malícia para esse fim, é a obra de Satanás. A esfera principal da batalha espiritual é aquela em que Satanás trama para enfraquecer as igrejas e para fazer resistência ao avanço do Evangelho. Nós devemos reconhecer, meus irmãos, minhas irmãs, que o mundo no qual nós vivemos é um mundo que está debaixo da influência de Satanás. Consulte, vire apenas 2 páginas na sua Bíblia para o capítulo 2 da carta aos Efésios, onde o apóstolo nos apresenta um retrato claro, vivo, do mundo aos olhos de Deus. E aos olhos de Deus, o mundo está, no verso 1, morto em delitos e pecados. Verso 2, nos quais andastes outrora, segundo o curso deste mundo. Morte e pecado é o caminho do mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, desse inimigo que procura ser agradado e que exerce domínio no mundo pela influência sutil e aberta por vezes, com que conduz o coração humano à incredulidade, à insensibilidade, à resistência às coisas de Deus. O Espírito que agora atua, note o presente desta sentença, nos filhos da desobediência. No hebraísmo, isso é um hebraísmo, uma figura de linguagem do hebreu. Quando alguém era muito doente, e eles falavam que a pessoa era filho da doença. Quando alguém era muito pobre, eles falavam que a pessoa era um filho da pobreza. Mas diante da lei de Deus, nós somos filhos da desobediência, entre os quais também todos nós andamos outrora, segundo as inclinações da nossa carne. Ninguém é obrigado a pecar, porque fazemos a vontade da carne e dos pensamentos. E ele diz, éramos por natureza filhos também da ira, como também os demais. Satanás está desprovido de autonomia. Quero pregar isto aos irmãos na manhã de hoje. Satanás está desprovido de autonomia. Não tem poder sobre a chuva, não tem poder sobre a doença, não tem poder de fazer os copos da casa da gente quebrarem, mas exerce uma influência muito maligna no mundo contra as igrejas de Deus. E é por isso que nós vemos em nosso tempo crescer cada vez mais a indiferença das pessoas à fé. E nós vemos crescer cada vez mais a oposição das pessoas ao cristianismo. É por isso que nós vemos crescer cada dia mais um número exagerado de ensinamentos falsos, enganando as pessoas, cegando as pessoas. É por isso, ainda que este seja um assunto delicado para tratar, é por isso que nós vemos surgirem escândalos no meio do povo de Deus.
John MacArthur, pastor batista na cidade de Los Angeles, ele diz que existem poucos falsos profetas no islamismo ou no budismo, e que é raro ouvir de qualquer tipo de escândalo no hinduísmo e no espiritismo. As forças do inimigo, ele afirma, se concentram contra as igrejas do Senhor. As forças do inimigo se concentram contra as igrejas do Senhor. É por isso que neste texto do capítulo 6, verso número 12, ele diz: a nossa luta não é contra o sangue e a carne, e sim contra os principados e potestades, contra os príncipe das trevas. A minha outra tradução diz: os dominadores deste mundo tenebroso. Dominadores deste mundo tenebroso. É porque por vezes nós conhecemos alguns crentes que falam assim: ah, pastor, eu gostaria muito de ter nascido lá em 1920, 1930, quando a vida era mais tranquila, não tinha esse tanto de pecado que tem hoje. Tinha não? Tinha sim. Tinha sim. Para falar a verdade, se você tivesse nascido em 1930, em 1940, seria tão difícil para você frequentar esta igreja. As igrejas evangélicas eram tão ridicularizadas no Brasil. Conversava com a irmã dentro da nossa igreja essa semana, e ela me disse que a avó dela dizia que não se podia passar na calçada de uma igreja evangélica, porque lá dentro morava o diabo. E outras coisas piores do que essa. Sabe o que nós temos que reconhecer, meus amados irmãos e irmãs? O mundo, a sociedade, a forma de pensar e viver deste tempo e de todos os tempos é regida pela influência de Satanás. Ele é o dominador deste mundo tenebroso, que ataca a igreja, ataca os crentes para enfraquecer as igrejas, porque 5 vezes nesse texto que nós lemos, Paulo fala, no verso 10 ele diz: sede fortalecidos no Senhor. No verso 11 ele diz: revesti-vos de toda a armadura de Deus para poderdes ficar firmes. No verso 13 ele diz: tomai a armadura de Deus para que possais resistir no dia mau, e depois de teres vencido tudo, permanecer inabaláveis. E ele diz no verso 14: estai firmes. O intento do inimigo contra indivíduos como eu e você, contra cada um de nós, é que estejamos enfraquecidos em nossa fé, morosos em nosso serviço ao Senhor. O intento dele é que estejamos adormecidos em nossa comunhão com Deus, como lá no capítulo 5 ele diz: desperta tu que dormes, distantes dos alvos da vida cristã. Uma vez que ele não consegue anular a nossa salvação, e não consegue, mas ele tenta nos afastar o máximo possível da plenitude da salvação, para que a nossa igreja se torne menos ofensiva aos propósitos do inimigo. A ilustração da armadura, que não é mais do que uma ilustração, visa exatamente isto que ele fala 5 vezes: sede fortalecidos, para poderes ficar firmes, para que possais resistir, permanecer inabaláveis, estai firmes, ele diz no final, e lá adiante ele fala: para poderes ficar firmes contra as ciladas do diabo. A palavra que aqui é traduzida como cilada, na língua grega, metodian, não é metodista, metodian, aparece apenas uma outra vez na Bíblia. Nessa mesma carta, capítulo 4, verso 14, queira consultar comigo em sua Bíblia. Capítulo 4, verso 14, onde ele diz: para que não mais sejamos como meninos, agitados de um lado para o outro e levados ao redor por todo vento de doutrina, pela artimanha dos homens, pela astúcia com que induzem ao erro. É a mesma palavra que no capítulo 6 é traduzida como cilada do diabo, no capítulo 4 é traduzida como artimanha dos homens. Não nos enganemos, as artimanhas dos homens e as ciladas do diabo são uma coisa somente, são a mesma coisa. As artimanhas do mundo são a forma sutil
como o mundanismo, as doutrinas incrédulas, perversas do mundo, tentam circundar-nos para ganhar acesso à nossa mente e coração. Vou falar de uma forma muito simples, é como a infiltração. Aos pouquinhos, não é assim que a infiltração acontece? Aos pouquinhos, aos pouquinhos, aos pouquinhos, aos pouquinhos, vai-se embora. Toda vez que eu passava pelo túnel ali da Lagoinha, eu fico preocupadíssimo com aquela água descendo. E toda vez que eu passo lá, eu falo com meu pai: pai, esse túnel um dia vai cair. Porque você pode passar lá 9 horas da manhã, 9 horas da noite, 3 da manhã, 4 da tarde, tem água descendo naquele túnel. Aí outro dia eu assistindo o jornal, fizeram uma reportagem sobre a água do túnel, e falando assim: não preocupa não, que aquilo é uma nascente que passa ali. Eu fiquei mais preocupado ainda, eu vou contornar esse túnel, eu vou lá pegar a Itamogi, a Itapaji, não sei o que eu vou fazer não, mas vou sair daquele negócio. Vou descer a Rio Novo, pegar a Formiga, a Diamantina e sair daquilo. Sabe por quê, minha gente? A água é perigosa, ela vai passando, ela vai acomodando a terra, as coisas negativas do mundo entram em nossa vida com a mesma tenacidade sutil de uma infiltração. Nós éramos no passado tão zelosos das coisas de Deus, mas um dia aconteceu uma coisa que tomou o nosso tempo, e no outro dia outra coisa tomou a nossa mente, e no terceiro dia nós já não nos lembrávamos mais do nosso hábito da oração, do nosso hábito da leitura da Bíblia, da nossa firmeza da fé, do nosso serviço ao Senhor. Nós éramos tão ativos na igreja, mas aconteceu uma coisa que tomou o domingo, e aconteceu outra coisa que tomou a quarta, e outra coisa que tomou o tempo, e o tempo passa, e nós vamos sendo enfraquecidos. Os irmãos se lembram como os gregos venceram os troianos? Com um cavalo bonito de presente, posto diante da porta da cidade, como um símbolo de derrota. Uma ideia que aparece hoje, uma ideia nova, encontra 100% de resistência. Amanhã, 98. Uma semana depois, 90. Um mês depois, só 70% de resistência. A política funciona assim, e ao longo do tempo se esvão e se pervaem aqueles alvos preciosos. Satanás não está interessado em tratar de revanche com a gente, falou assim: o Hugo orou hoje, amanhã ele vai se ver comigo. Não devemos reduzir Satanás a um dique vigarista, que coloca uma casca de banana para você tropeçar e fica rindo. O objetivo de Satanás é que esta nossa igreja esteja fraca, omissa no serviço, que os cultos estejam vazios, que as orações estejam frias, que o nosso interesse pela palavra de Deus seja trocado pelo celular, pelas anotações, pelo papo durante o culto. Este é o interesse, esta é a obra de Satanás. A grande muralha da China, 3.600 quilômetros de comprimento. Há quem diga que pode ser vista da estratosfera. Construída com uma espécie notável de argamassa que levava arroz, dura, praticamente inquebrável. A grande muralha da China está encolhendo, sabia disso? Porque os turistas vão lá e roubam tijolinhos da muralha da China para levar para casa. Cada tijolo custou trabalho para ser colocado, e hoje, rindo, alguém põe na mochila e leva embora. Construir é tão difícil, derrubar é tão fácil. A grande muralha da China, que está em pé há tantos anos, está sendo diminuída pelos turistas. Você já parou para pensar que coisa notável é esta? Para você pensar quais são as coisas que têm levado da sua vida o seu interesse nas coisas do Senhor, a sua comunhão com Deus, o seu zelo pela santificação, o seu zelo pela leitura da Escritura Sagrada, pelo culto da igreja, as coisas que têm preenchido seus pensamentos, coração e conversas, julgamentos, mentiras e fofocas, piadas irreverentes, descasos com o culto, a omissão à evangelização, ao serviço do Senhor e tantas coisas. Aos pouquinhos, tijolo por tijolo,
se destrói um grande monumento. Esta é a obra de Satanás. Não estou dizendo para você sair daqui e destruir as fitas cassete, VHS ou os DVDs da Disney que você tem em casa, embora eu recomendo muito critério com aquilo que a gente coloca diante dos nossos olhos na televisão. Não estou dizendo aos irmãos para poder queimar os livros do Harry Potter, mas estou dizendo aos irmãos para dedicar mais tempo à Bíblia Sagrada. Não estou dizendo aos irmãos que o diabo mora nos copos que você herdou da sua tia, mas estou dizendo aos irmãos que o diabo mora nas frestas perigosas que comprometem a nossa vida cristã e assim comprometem a nossa igreja que amamos. Deveríamos aspirar o alvo que encontramos lá no livro de Neemias. E terminando a leitura desse livro esta semana, irmão e irmã, que história impressionante. Uma cidade completamente desolada foi reconstruída, não por construtores enviados pelo rei, mas por pessoas voluntariamente que amavam aquela causa e que se dedicaram. Cada homem, cada família construía a parte do muro da frente da sua casa, com a espátula de cimento numa mão e a espada na cintura, para que, se viessem os inimigos, defendessem o seu povo. Eu queria trazer uma proposta para você. Hoje é dia 16 de dezembro. Faltam 15 dias para este ano acabar. Eu queria trazer uma proposta para você. Diga assim no seu coração: em 2019, com a graça de Deus, eu quero ser o membro que mais vai fortalecer a Igreja Batista Bela Vista. Faça essa proposta no seu coração, porque a Bíblia diz que nós devemos estar firmes contra as ciladas do diabo. Nós vamos construir um grande monumento para Deus, mas cada um de nós com a espátula numa mão e a espada na outra, vigiando pela causa do Senhor. Ele diz: para que possais resistir no dia mau, para que possais permanecer inabaláveis. Ele diz: estai firmes. Esta é a batalha espiritual. Satanás não consegue anular a nossa salvação. Satanás não consegue comer o nosso pé. Satanás não consegue nos ferir de golpes mortais, nem de doenças. E não é por causa de Satanás que a conta ficou sem pagar lá na sua casa. É por outra causa. Por causa de outra pessoa. Aquela que você vê no espelho. O que Satanás almeja, irmão, o que Satanás almeja, irmã, é que a gente não esteja firme, é que a gente não resista, é que a gente não permaneça inabalável. Isso ele almeja. Almeja ver-nos morosos, adormecidos, plácidos. Almeja ver-nos distantes, porque relaxados, porque um por um, tijolinho por tijolinho, se desfaz a obra do Senhor. Não seja assim conosco. Batalha espiritual foi a primeira parte. A segunda, um pouco mais breve, é a armadura de Deus. Tem um livro que você pode comprar na Amazon. Eu comprei há algum tempo atrás. Paguei tão baratinho, acho que eu paguei uns R$4 somente no livro. Tem 1.240 páginas. Foi escrito outro dia, foi escrito no ano de 1770, mais ou menos. De William Gurnall. O cristão em sua armadura completa. Não sei se já existe em português. Mas 1.240 páginas, extraindo, explorando cada detalhe da armadura de Deus que está aqui nesse texto. Tenho uma notícia para os irmãos: eu descobri que eu não sou William Gurnall, e que eu não tenho essa capacidade toda para interpretar a palavra de Deus. Quem sabe, quando eu estiver na idade do pastor Elias, eu terei, mas por enquanto, eu preciso dizer para os irmãos a respeito da armadura de Deus, que ela é uma ilustração. Eu conheço um irmão muito querido, que todo dia de manhã, ele acorda e tem o seu tempo com Deus de oração. Ele entra no closet, e aí ele se veste espiritualmente da armadura de Deus. Então ele cita assim: eu vou me cingir com a verdade. Ele passa a mão ao redor de si, como se estivesse se cingindo. E vou me vestir
da couraça da justiça. Ele coloca a couraça da justiça sobre si, o capacete da salvação, as sandálias do Evangelho, o escudo da fé, a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Talvez seja psicologismo, para ele se sentir assim, mas eu quero dizer aos irmãos que isto é apenas uma ilustração, mas uma ilustração de coisas que são verdadeiras, uma ilustração da forma como nossa vida cristã nos preserva assim como Deus quer, firmes, fortalecidos, resistentes, inabaláveis. Veja que ele diz em primeiro lugar de justiça e de verdade como cinturão e como couraça que protegem a nossa integridade, que protegem a inteireza da nossa vida cristã e do nosso testemunho, assim como a couraça protege os órgãos vitais. E se fala na história das couraças de Alexandre, que não eram couraças, eram feitas de linho, mas de um linho de tal maneira entretecido que nem as flechas conseguiam atravessá-lo. Suponha isso. A couraça protege os órgãos vitais, a integridade, aqui dita como verdade e justiça, assegura ao crente uma vida longa na fé e no seu testemunho. Verdade e justiça, duas palavras que exprimem integridade que nós temos de ter em todos os nossos relacionamentos, blindados, impenetráveis à malícia de Satanás. Jesus ensinou isso. Abra sua Bíblia no capítulo 5 do Evangelho de Mateus. Mas não feche Efésios, porque nós vamos voltar lá à armadura de Deus daqui a pouco. Jesus disse assim, capítulo 5, verso 16: assim brilhe também a vossa luz diante dos homens, para que o quê? Vejam as vossas boas obras. É preciso ter boas obras, irmão e irmã, em nossa vida, capazes de ser notadas até por aquele que é incrédulo. Vejam as vossas boas obras e glorifiquem a vosso Pai que está no céu. Verso número 20, Jesus falou: porque vos digo que se a vossa justiça não excederem muito a dos escribas e fariseus, jamais entrareis no reino dos céus. Falando sobre a conduta, sobre o caráter, sobre a firmeza inabalável, sobre a forma como se comportam e como vivem íntegra e retamente aqueles que temem o Senhor. Verso número 29, nosso Salvador diz palavras impressionantes, capítulo 5 de Mateus: se teu olho direito te faz tropeçar, arranca-o e lança-o de ti, pois te convém que se perca um dos teus membros e não seja todo o teu corpo lançado no inferno. Verso número 37, ele diz: seja a tua palavra sim, sim, e não, não. O que diz tu passar vem do maligno. E verso número 48 desse mesmo capítulo 5, Jesus Cristo diz: sede vós perfeitos. Você ouviu essa palavra? Sede vós perfeitos, como perfeito é o vosso Pai Celeste. E alguém diz assim, quando erra: eu errei, mas todo mundo erra. Nosso alvo não é ser todo mundo, nosso alvo é ser perfeito, como perfeito é o nosso Pai Celeste. Essa figura de vida cristã é esta de que Paulo fala: cingindo-vos com a verdade e vestindo-vos da couraça da justiça, estai firmes. Ele diz: calçai os pés com a preparação do Evangelho da paz, levando a palavra de Cristo sempre e a todos, embraçando sempre o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Há algo que notar nessa expressão: um dardo inflamado. No contexto, no tempo que esta carta foi escrita, era uma flecha. Eu aprendi recentemente que flechas são um instrumento caríssimo de batalha. Então, quando a gente assiste o filme e vê aquela chuva de flechas caindo, isso nunca existiu no mundo real, porque, como digo de novo, flechas são caríssimas de se fazer. Depois da batalha, eles passavam por campo catando as flechas no chão para reaproveitá-las, tão caras que eram. Eram tão caras
e tão ineficazes para matar alguém, que surgiram os dardos inflamados, flechas cuja ponta estava envenenada, para que, atingindo a pessoa, onde quer que atingisse, o veneno caísse na corrente sanguínea e a pessoa morresse, não da flechada, mas do veneno. Aprendemos sobre a astúcia de nosso inimigo aqui, e aprendemos quanto nos convém vestir a couraça da justiça, de uma vida reta e aprovada por Deus. A couraça da justiça, o escudo da fé, nos protegem de golpes sutis de Satanás que inoculam veneno, que mata não o nosso corpo, mas a vida da nossa fé. O texto nos ensina a nos apegarmos à palavra de Deus. Tomai o capacete da salvação, que protege a nossa compreensão e guarda a nossa mente em Cristo Jesus. Tomai o capacete da salvação e a espada do Espírito. Qual é a espada do Espírito? Eu nunca fui na casa de uma pessoa muito rica. Os irmãos já foram. Da próxima vez que forem, talvez verão na casa de uma pessoa muito rica, num castelo, num palácio, numa mansão, espadas cruzadas em cima da lareira. Eu já vi isso em foto. E dizem que nos castelos da Europa as armaduras ficam encostadas na parede como decoração. Uma espada não foi criada para ser decorativa. Uma espada não foi feita para ser colocada na parede, em cima da lareira. Uma espada foi criada como potente arma de ataque. Assim é a Bíblia de muitos, dada por Deus como ferramenta preciosa para a vida da nossa alma. Está como uma espada poderosa colocada em cima da parede e que não faz nada. Bíblia dada por Deus para alimentar, fortalecer e edificar a nossa fé, para curar a nossa alma, para nos ensinar o caminho do céu, mas fica como uma espada na parede, um decorativo na vida de muitos cristãos. Ele nos manda embraçar a fé, Ele nos manda tomar este livro santo, que é a espada do Espírito, com toda oração e súplica. Eu te proporia, meu irmão e minha irmã, tendo de concluir o meu pensamento, comparar a sua vida com a de alguém. Eu nunca recomendo isso, nunca devemos fazer, a comparação não leva a lugar nenhum. Mas se a gente comparar a nossa vida com a de qualquer pessoa do nosso tempo, e com a do profeta Samuel, com quem nós nos parecemos mais? Se eu tiver de comparar a minha vida com um incrédulo do ano de 2018, ou com a vida de Isaías, com quem a gente se parece mais? Se eu tiver de comparar a minha vida com um rapaz da mesma idade, que nasceu no mesmo ano e que vive no mesmo bairro, e a do apóstolo Paulo, um gigante de Deus, com quem a gente se parece mais? Pois que todas estas coisas, esta armadura de Deus, não é senão uma ilustração da santificação, do aperfeiçoamento moral, do crescimento da fé que a vontade de Deus traz para a nossa vida. E Ele diz ao fim, com toda oração e súplica. Duas palavras sobre oração. Eu li o boletim de uma igreja de São Paulo e achei essa frase muito interessante, porque a frase dizia: se você só ora quando está em apuros, você está em apuros. E eu sei que certamente a maioria de nós ora o dia inteiro. A gente ora enquanto está fazendo uma coisa, enquanto está fazendo outra, enquanto está indo a algum lugar, enquanto está andando na rua, enquanto está no ônibus. Nós estamos orando sempre, mas eu tenho de dizer aos irmãos que nós temos de reaprender a separar tempo diário para orar. Separar tempo para estar com Deus, para dobrar os joelhos, para clamar ao Senhor. Se você comparar as suas orações de 1º de janeiro deste ano com as de hoje, você aprendeu a orar melhor? Você aprendeu, você cresceu na sua comunhão com Deus? Pois isto é indispensável para isso, para ficar firme, para resistir, para permanecer inabalável, para estar firmes. Eu digo aos irmãos que é assim, nos apegando ao Senhor, que nós alcançaremos vitória. E que vitória é esta? A Bíblia diz que chega um dia, Cristo traz este dia,
em que as oposições de Satanás terminarão. Chegará um dia em que ele será por completo subjugado, lançado no inferno, como o Salmo 140, que lemos no começo desse culto diz. E nós, que teremos vivido pela fé, receberemos de Deus a aprovação, o prêmio da fé, o galardão do nosso serviço, a recompensa do nosso empenho. Por isso o apóstolo escreveu: digo a vós outros que conheceis o tempo, já é hora de despertardes do sono, porque a nossa salvação está agora mais próxima do que quando começamos a crer. Vai alta a noite, ele diz, vem chegando o dia. Deixemos as obras das trevas e revistamo-nos das armas da luz. Está em Romanos 13, isto que estou lendo. Andemos dignamente como em pleno dia, não em impudicícias e dissoluções, orgias e bebedices, contendas e ciúmes, mas revesti-vos, ele diz, do Senhor Jesus Cristo, e nada disponhais para a carne no tocante às suas concupiscências. Pense comigo então, meu irmão e minha irmã, nas coisas que estão reservadas para nós no céu, quando nós chegarmos lá pela graça de Jesus. Uma vez eu li um livro sobre o céu e achei uma literatura muito chata, porque ele falava que no céu tinha jogo de futebol em que ninguém ganhava, as pessoas julgavam só por julgar, e que no céu tinha esportes e diversões e piscinas. Mas essas são as coisas que tem aqui no mundo. O céu deve ser cheio de coisas que não temos aqui no mundo e que não podemos alcançá-las se não prová-las. Nos cultos da nossa igreja, o livro do Apocalipse diz diferente. Ele diz que eu e você comeremos da árvore da vida, capítulo 2, verso 7. Ele diz que eu e você, capítulo 2, verso 11, seremos poupados, preservados por Deus. Ele diz, capítulo 2, verso 17, que nós comeremos do maná e que receberemos um novo nome lá na glória. Alguns se lembram daquela música, há um novo nome lá na glória, é o meu, sim, é o meu. Ele diz, capítulo 3, verso 5, que receberemos das mãos de nosso Salvador vestiduras brancas, e que Ele confessará o nosso nome diante do Pai e dos anjos. Ele diz, capítulo 3, verso 12, que eu e você seremos colunas do templo de Deus, irremovíveis, permanentes ali. Ele diz, capítulo 3, verso 21, que nós nos assentaremos na companhia de nosso Salvador. Devo concluir. Propõe em seu coração, como eu já disse, ser o membro mais ativo dessa igreja no ano que vem. Propõe em seu coração buscar o Senhor todos os dias, separar tempo para ler a Bíblia e para orar. Deus nos levará de vitória em vitória, de força em força e de glória em glória. Bendito seja o nome do Senhor hoje e para sempre. Amém. Coloque-se em pé e nós vamos orar a Deus. Pediremos que o Senhor coloque esta palavra em o nosso coração. Amém, irmãos e irmãs? Curva a sua fronte, feche seus olhos. Pai Santo, nós ouvimos esta palavra que recebemos do Senhor. Que o Espírito do Senhor a aplique ao coração de todos nós. Possamos viver, Deus, esta vida firme, inabalável. Possamos viver esta vida fortalecida no Senhor, te servindo, Deus, com toda a força que o Senhor nos der, para a honra e glória do teu nome. Obrigado pelo culto desta manhã, pelos cânticos, pela tua palavra, por este dia primeiro da semana, dia do Senhor, que santificamos para o culto e para o teu serviço. Que o Senhor nos guarde na tua presença e nos abençoe. Nos dê um domingo abençoado e que estejamos de volta aqui no culto da noite para te servir com ainda maior alegria em nosso coração. Que a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, nosso Pai Celestial, e a companhia consoladora do Espírito Santo
esteja conosco todos os dias, agora e para sempre. Amém.